O acesso à informação pública é um princípio básico para o exercício da cidadania. O cidadão precisa conhecer e acompanhar as decisões governamentais para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Mas, para que isso ocorra, é necessário que o Estado facilite o acesso aos dados e informações geradas no âmbito público. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e os nossos convidados são a professora de Administração Pública da UDESC, Paula Kies-Schomer, e o mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Fabiano Angélico. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Obrigada, Gutiérrez. Olá, obrigado pelo convite. Professora Paula, por que é tão importante, por que esse tema de acesso à informação e transparência do poder público é tão importante na atualidade? Então, porque para a gente ter uma boa qualidade da administração pública, é importante que tanto os governantes e os servidores públicos cumpram bem o seu trabalho, o seu mandato, e também os cidadãos possam participar tanto da definição das prioridades, mas sobretudo do controle, do monitoramento sobre a qualidade da administração pública ao longo dos mandatos. E para poder fazer isso bem, o cidadão precisa ter informação, precisa ter, enfim, a transparência dos atos e também das omissões do poder público para que ele possa opinar, possa exigir prestação de contas e possa também, enfim, premiar o bom desempenho e, enfim, punir quando o governante ou o servidor público não prestam bem o serviço que lhe cabe. A gente pode dizer que o acesso à informação e a transparência são fundamentais para a qualidade de uma democracia? Isso, elas não são suficientes, mas são absolutamente necessárias. Então, informação e transparência são requisitos essenciais da democracia. Sozinha a informação não resolve o problema, mas ela é um ponto de partida fundamental. Existem vários conceitos que se conectam a esse da transparência e do acesso à informação. Um deles, inclusive, é um termo em inglês, accountability social, né, professora? A gente já tratou desse tema aqui no nosso programa, mas nunca é demais rever esse tema e explicar o que significa o accountability social. Então, a accountability social ela trata de uma relação entre governantes e cidadãos e que para que o governante exerça bem o seu mandato é fundamental que o cidadão acompanhe cotidianamente o exercício desse mandato. Então, há responsabilidades mútuas aí. A accountability social ela tem a ver com esses canais de articulação entre governo e sociedade para compartilhar informações, decisões, né, e o monitoramento da administração pública. É o envolvimento da sociedade no monitoramento dos governos. Seria uma forma do poder público prestar contas dos seus atos. Exatamente, e prestar contas não apenas nas eleições, que é um momento importante, né, do debate eleitoral, dessa prestação de contas, mas é também durante o exercício do mandato. Professor, o senhor é um dos especialistas no Brasil sobre esse assunto, está aqui em Florianópolis participando aí de alguns eventos e eu gostaria de saber como é que o Brasil está nesse quesito da transparência e do acesso à informação. Bom, a administração pública brasileira é muito ampla, né? Se a gente tem aí o governo federal, o Congresso Nacional, enfim, os tribunais superiores, né? No caso do judiciário, você tem estados, municípios, então isso é muito diverso, né? Há casos em que a implementação da lei tem funcionado relativamente bem, há casos em que não se pode nem dizer que está valendo a lei, né? O senhor falou da Lei de Acesso à Informação, uma lei recente que foi promulgada no Brasil e que obriga os órgãos públicos a disponibilizarem os dados referentes à administração pública, é isso? Isso, exatamente. A Lei de Acesso à Informação foi sancionada em 2011 e entrou em vigor em 2012. E a ideia de sancionar uma lei e dar um prazo para ela entrar em vigor era exatamente para que os órgãos públicos pudessem se preparar, né? É claro que quando existe uma normativa que obriga a prestação de informação, você tem algumas questões práticas para resolver aí. Por exemplo, você tem que criar um canal de comunicação, né, entre um solicitante da informação e aquele funcionário público que vai responder ao pedido de informação. Quer dizer, são algumas questões práticas que os órgãos públicos teriam que ter se preparado. Eles tiveram um prazo para isso, mas muitos, infelizmente, não se prepararam. Então, há uma diferença que varia de órgão público para órgão público referente à disponibilidade desses dados, dessas informações. Quais seriam os órgãos que hoje estão mais avançados, cumprem melhor a lei e quais os que estão mais atrasados nesse quesito?
Olha, em geral, assim, eu estou dando um panorama, né, mais global, mais geral. Em geral, o Poder Executivo responde um pouco melhor a isso, né? E aí eu já vou até levantar uma hipótese, né, uma tentativa de explicação. Como a professora Paula colocou, a questão da accountability social, né? Em geral, no Brasil, o Poder Executivo ele é muito conhecido da população, da sociedade, né? Tanto no município como no estado, né? Então, quer dizer, é muito mais fácil você saber o nome do prefeito da sua cidade, do governador, do que, por exemplo, o nome dos deputados estaduais ou dos vereadores, né? Então, quer dizer, essa própria forma de acompanhar da população no Executivo tem um olhar mais intenso, até por parte da imprensa, enfim. E isso faz com que o Executivo seja mais cobrado, né? Então, por isso, em geral, no plano federal, por exemplo, é inegável que o Executivo Federal está muito à frente do Congresso Nacional, por exemplo, dos tribunais superiores, por exemplo, né? O Judiciário é muito complicado. O Ministério Público tem problemas de implementação da Lei de Acesso à Informação. Né? Então, eu diria que no plano nacional a gente tem o Poder Executivo um pouco mais à frente e o Congresso Nacional e o Judiciário, o Ministério Público um pouco mais atrás. Nos estados varia muito, né? Em geral, os estados do Sul e Sudeste vão um pouco melhor do que os estados de Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No âmbito municipal, as prefeituras elas têm muita dificuldade a aderirem à lei. As prefeituras, elas... O que acontece que muitas prefeituras não disponibilizam os dados ainda para os cidadãos? Faltam recursos? O senhor acredita que essa questão dos recursos é importante na aplicação da lei? Sim, a questão dos recursos é importante. Recursos humanos, recursos tecnológicos. Isso a gente sabe que tem muita prefeitura que não tem, né? Agora, isso não quer dizer que elas estão livres para descumprirem uma lei, né? Quer dizer, acho que falta aí um esforço de alguns municípios, algumas prefeituras, para se prepararem adequadamente, né? E falta também, claro, alguma pressão social. A gente sabe que em alguns municípios existem organizações sociais que fazem essa pressão e isso induz a prefeitura, o município a se preparar melhor. Mas é claro, tem a questão da falta de recursos humanos, recursos tecnológicos, tem a falta mesmo de conhecimento da lei, né? Existe uma cultura de que quanto mais informações se disponibilizar, mais o órgão estará vulnerável? Sim, existe. É preciso mudar essa cultura. É preciso mudar. Agora, eu não gosto muito de usar a palavra cultura, porque parece que é uma coisa meio solidificada, difícil assim mesmo, de mudar. Difícil de mudar, a gente tem que... quando a gente fala a palavra cultura, às vezes vem a coisa de conscientização, né? Não, a gente tem que... Eu acho que não é questão de conscientização, é questão de mobilização. É uma questão de você chegar num órgão público, né, a sociedade se organizar, a imprensa cobrar, a academia também, dizer, olha, existe uma normativa, você tem que cumprir. Fazer valer a lei. Faz valer a lei, né? Porque aí sim você tem a mudança de cultura, né? Quando você tem uma determinação legal, isso é o avanço da democracia brasileira, né? A gente tem que cumprir as leis, né? Cumprir as regras, né? É claro que há dificuldades, aí o gestor público vai dizer, mas eu não tenho pessoal, eu não tenho tecnologia. Olha, vamos trabalhar junto, né? Quem sabe a gente dá um prazo aí, mas você tem que cumprir. Exatamente. Né? Quer dizer, agora é lógico, existe essa questão que você mencionou muito bem sobre a vulnerabilidade, né? Existe aí um desincentivo para cumprir essa lei, porque à medida que você cumpre e fornece informações, você mostra para a população, para a sociedade, como que a administração pública está despreparada. Né? Agora, eu acho que um bom argumento nesse debate todo é o seguinte, a gente sabe que a administração pública está despreparada. Né? É só a gente olhar para os índices, infelizmente, problemáticos que a gente tem em algumas cidades, né? De violência, índice de déficit de moradia, só para ficar em alguns assuntos. Né? Quer dizer, eu acho que o debate que deve ser feito com o gestor público, olha, a gente sabe que vocês são vulneráveis, a gente quer melhorar a gestão pública. Com certeza é um passo para melhorar a gestão pública. Exatamente. Bom, infelizmente o tempo do primeiro bloco chegou ao fim, vou pedir um pequeno intervalo e nós voltamos já hoje falando sobre a transparência governamental e a accountability social. Até já.
Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a transparência governamental e accountability social. Nossos entrevistados são a professora de Administração Pública da UDESC, Paula Kieschomer, e o mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Fabiano Angélico. Professora, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre essa questão da importância da transparência e do acesso à informação. Não é apenas punir o órgão público que não cumpre a lei de acesso à informação, mas é uma questão também de melhorar a gestão pública. Como é que o acesso à informação pode fazer com que o gestor público, os servidores públicos melhorem a aplicação dos recursos? Eu acho esse o ponto fundamental e a gente está aprendendo muito com a Lei do Acesso à Informação. Eu vejo que alguns municípios aqui em Santa Catarina, inclusive, alguns prefeitos, secretários, estão vendo na transparência e no acesso à informação não um risco de mostrarem os seus problemas, mas sim uma super oportunidade de melhorar a qualidade da gestão, de envolver também os servidores públicos numa postura mais profissional, mais transparente, mais dedicada a mostrar as questões de desempenho, de indicadores da administração pública. Então, um primeiro passo da lei era aquela grita de como que a gente vai se estruturar, como que a gente vai, enfim, revelar alguns dados, por exemplo, sobre folha de pagamento, coisas que não são tão claras e que pontos mais polêmicos. Que gerou muito debate no início. Mas agora algumas prefeituras já estão percebendo que elas podem ir além, usar a transparência e a Lei do Acesso à Informação como aliadas para melhorar os seus processos internos de gestão e também para envolver mais o cidadão, não só no controle, mas na busca de soluções para os problemas públicos. Até porque os cidadãos também têm muitas ideias, né, que podem ajudar o poder público. Sim, os cidadãos podem ajudar a resolver, e também os cidadãos, eles ficam cientes, auto e acesso à informação, de que muitas coisas que eles desejam da prefeitura a prefeitura não tem possibilidade de atender. Os critérios passam a ser mais claros, por exemplo, no acesso a vagas, a creches, por exemplo. Quando esses critérios se tornam explícitos, claros, transparentes, como que é o processo, o cidadão entende e passa a ser um aliado, ao invés de ser só um fiscal nesse sentido. Exatamente, ele sabe o que ele pode cobrar ou não. Né? E alguns observatórios, por exemplo, aqui em São José, o que eles estão fazendo é mostrar para o cidadão, deixar claro no site. O cidadão chega lá no Facebook, no site, e diz assim, eu vi um problema na minha rua. Aí o observatório diz assim, você pode usar a Lei do Acesso à Informação para ter mais detalhes sobre essa obra, esse problema, e já dá o link, o formulário, quer dizer, as organizações da sociedade também ajudando o cidadão a usar o mecanismo que ele tem para ter acesso à informação e ajudar o poder público a controlar e gerir melhor. Professor Fabiano, o desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente a internet, os smartphones, aplicativos, eles ajudam muito a melhorar o acesso à informação do cidadão ao poder público. Como é que o poder público pode utilizar melhor essas ferramentas? Sim, existe aí um campo imenso de possibilidades, né, dessa interação da gestão pública com o cidadão por meio da tecnologia, né? Agora, o que é importante é que isso só pode ser feito a partir do momento em que o órgão público, primeiro, tenha consciência de que é importante organizar suas informações, organizar os seus dados. Segundo, tenha consciência de que é importante cumprir a Lei de Acesso à Informação, ser transparente e ter essa visão positiva da legislação que a professora colocou. Quer dizer, se ela for encarada como um risco, ela pode criar cada vez mais atritos, cada vez mais problemas. Agora, se ela for encarada como uma oportunidade, ela pode trazer o cidadão como um aliado, né? Eu acho que o cidadão ele prefere ser esclarecido a respeito de um ponto, e mesmo que ele perceba que, poxa, eu não vou ter direito, para ficar no exemplo, a uma vaga de creche, o cidadão prefere ser tratado com respeito do que ser enganado, do que não ter informação, do que ficar em dúvida. Então, eu acho que esse é um processo civilizatório, né, de esclarecimento das questões. Agora, é claro que a tecnologia, inclusive a tecnologia acelerou o processo de criação de leis de acesso à informação no mundo todo, né? Em 1990, a gente tinha 13 leis nacionais de acesso à informação, países da Escandinávia, né, assim, esses países mais desenvolvidos, né, com desenvolvimento humano, democrático mais intenso. E em 2010 já tinha 90 países, né? Então, quer dizer,
Em uma década melhorou muito essa exatamente, questão. Né? E assim, o que os teóricos levantam é que a tecnologia ajudou muito isso, né? Quer dizer, a tecnologia propicia uma transferência de dados, de informação, e não apenas nessa relação dentro do poder público, mas as pessoas hoje, enfim, né, apesar acho que de todos os problemas que a gente sabe na educação brasileira, por exemplo, as pessoas têm mais anos de estudo, né? As pessoas têm mais acesso a computador, a smartphone, como você mencionou. Então, existe uma demanda por informação que está na sociedade, né? As pessoas estão mais conectadas e elas querem saber mais informações e querem participar das decisões. Exatamente. Então, a tecnologia auxilia esse processo, né? Sem dúvida. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Fabiano, que eu sei que ele conhece bastante sobre esse assunto. Comparando o Brasil com o cenário internacional, você diria que a gente avançou rápido, ainda estamos muito atrás? Como é que estamos? Olha, em termos da letra fria da lei, digamos assim, foi feita uma análise internacional comparada e o Brasil está ali entre as 15 melhores leis do mundo. Então, assim, a gente prevê, por exemplo, a questão dos dados abertos, isso está na Lei de Acesso à Informação. Só um parênteses, dado aberto significa, assim, publicar na internet informações num formato reaproveitável, né? E não num formato em que é difícil de abrir, difícil de reutilizar, né? E por que o dado aberto, o formato aberto? Porque você pode usar em aplicativos para colocar no smartphone, né? Porque se você publicar as informações, apenas escanear uma folha e botar lá um PDF imagem na internet, isso não dá para reaproveitar os dados, né? Então, por isso a questão do dado aberto, que é uma questão de ponta, é uma questão muito inovadora que a lei brasileira incorporou. Então, até por conta disso, a nota da lei brasileira é muito boa. Mas na letra fria da lei, né? Entre uma lei ali escrita no papel e sancionada e a realidade, há uma distância. Vai uma distância, né? Por isso que eu insisto, eu mencionei no primeiro bloco e volto a dizer, é importante que as pessoas tenham conhecimento a respeito dos seus direitos de acesso à informação, que a academia tenha um trabalho importante. É muito bacana o trabalho que o pessoal da UDESC realiza aqui, que eu já conheço aqui em Florianópolis. A mídia, né? Enfim, a própria imprensa também tem um papel de pressionar, de exigir o cumprimento da lei, porque eu acho que com o tempo isso vem a trazer muitos benefícios. Os dois países com a lei de acesso à informação mais antiga no mundo são Finlândia e Suécia. E não por coincidência, são dois lugares onde o índice de desenvolvimento humano é muito alto. Qualidade de vida também é muito alta. Boa, né? Então, quer dizer, é porque essa relação entre o cidadão e o Estado, exigindo qualidade dos serviços públicos, fazendo melhor os diagnósticos com indicadores, com dados, isso acontece há muitos anos nesses países, né? E como é que o cidadão ele pode se mobilizar para fazer valer a lei de acesso à informação aqui no Brasil, seja na cidade onde vive, seja no estado, seja no país? Olha, eu acho que as organizações sociais, em geral, elas existem, elas são criadas a partir de um objetivo, né? Então, você tem lá organizações em defesa do meio ambiente, organizações em defesa de mobilidade. Eu acho que essas organizações devem buscar informações para fazer um diagnóstico dos problemas. Então, quer dizer, se alguém que nos escuta participa de uma organização ambiental e quer ter mais informações sobre, por exemplo, a política de esgotamento sanitário aqui na ilha de Florianópolis, ela pode entrar no site da prefeitura. Bom, não sei se a prefeitura já tem um canal oficial de pedido de acesso à informação, já tem? E fazer um pedido, falar, olha, eu quero conhecer os contratos, enfim, ou os mecanismos, procedimentos para tratamento de esgoto na região tal e tal. Né? Quer dizer, você só pedindo a informação, que aliás é do seu interesse, né? Quer dizer, uma organização ambiental deve ter, imagino, interesse nessas informações. Você pedindo, como a professora colocou, o próprio gestor público recebe aquilo e fala, poxa, eu preciso... Mesmo se não encontrar, é uma pressão que o cidadão pode fazer. Agora, uma coisa importante também com relação ao direito, à própria lei, é o seguinte, às vezes o órgão público de fato não tem aquela informação. Agora, o cidadão não pode ficar satisfeito com essa resposta, não tem. Né? Ele tem direito, inclusive está escrito no texto da lei, ele tem direito a ir consultar o arquivo, o documento físico, né, no papel. Então, ele pode perguntar para a prefeitura, olha, já que você não tem assim para me pela internet, me dá o endereço, local, dia, funcionário com quem eu posso entrar em contato para
que eu quero verificar a documentação. Um prazo para que esses dados estejam disponíveis. Exato, um prazo, né? Quer dizer, Exatamente. é preciso fazer esse movimento de solicitar informações para que os órgãos possam se movimentar, né? Porque na medida em que o Estado percebe que há interesse dos cidadãos por um certo tipo de informação, ele começa a perceber que é mais fácil ele já prover essa informação. Então é bem Exato. isso. A resposta vem do interesse da mobilização da sociedade. Isso que vai fazer com que as prefeituras, as câmaras, o judiciário também avancem mais rapidamente. Exatamente, não depende só do poder público, mas sim também dos cidadãos. Exatamente. Né? Bom, infelizmente o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje. Obrigada, Gugê. Obrigado, agradeço, muito bom. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.